Esta é a minha voz de dentro. A que não tem filtro, a que não precisa de pontuação perfeita ou de uma conclusão lógica para cada parágrafo. É estranho como a gente passa a maior parte do dia traduzindo o que sente para uma linguagem que os outros consigam mastigar, enquanto a verdade fica aqui, batendo na parede do crânio, num ritmo que só eu conheço. Acordei hoje antes do despertador. Eram 5h40. O quarto ainda estava mergulhado naquela penumbra cinza, fria, que faz tudo parecer um pouco menos real. Ao meu lado, o peso do corpo do Eduardo. O som da respiração dele é constante, previsível. É um som que, em teoria, deveria me trazer segurança. Por muitos anos trouxe. Mas hoje, enquanto eu olhava para o teto e contava as pequenas imperfeições no gesso, aquele som parecia apenas ruído branco. Uma engrenagem que nunca para, mas que também já não move nada em mim. Eu tenho 44 anos. É uma idade curiosa. Você não é jovem o suficiente para ser imprudente sem parecer ridícula, mas também não é velha o suficiente para que o cansaço seja aceito como um direito adquirido. Eu me sinto no meio de uma ponte e a neblina está tão fechada que não consigo ver nenhuma das duas margens. Levantei devagar para não acordá-lo. Não por excesso de zelo, mas para preservar o meu silêncio. Se ele acorda, o silêncio morre. Começam as perguntas sobre a agenda, sobre o café, sobre onde está a camisa azul ou o que vamos fazer no final de semana. São interações que drenam uma energia que eu ainda não recuperei do dia anterior. Na cozinha, o azulejo gelado sob os pés descalços me deu um choque de realidade necessário. Preparei o café. O barulho da cafeteira é, talvez, o momento mais honesto do meu dia. Eu fico ali, esperando o líquido escuro preencher a jarra, e sinto esse desgaste. Não é uma dor aguda, não é um coração partido de cinema com lágrimas e gritos. É uma coisa seca, é como uma dobradiça que foi rangendo por tanto tempo que agora simplesmente travou. Eu olho para a minha vida e ela parece impecável. A casa está organizada, os prazos do meu trabalho estão em dia, meus exames de sangue estão normais. Mas por dentro eu sinto que estou descascando, como aquelas paredes de casas antigas que, por fora, ostentam uma pintura nova, mas que se você encostar com um pouco mais de força, o reboco cede e revela o farelo de tijolo por baixo. Estou cansada de ser a pessoa que sustenta as estruturas invisíveis. Eu planejo as refeições, eu lembro dos aniversários, eu antecipo os problemas antes que eles aconteçam. Eu sou o amortecedor de todos os impactos dessa casa. E o problema de ser um amortecedor é que ninguém nota que você existe enquanto você está funcionando. Você só é lembrada quando quebra. E eu ainda não quebrei. Eu só estou gasta. Eduardo apareceu na cozinha 20 minutos depois. Ele me deu um beijo rápido no topo da cabeça, o gesto de sempre, na intensidade de sempre, e começou a falar sobre a reunião das 10. Ele fala como se eu fosse um repositório de informações, um diário onde ele anota as próprias ansiedades para não ter que carregá-las sozinho. Eu ouço. Eu aceno. Eu digo as palavras certas nos intervalos certos. Vai dar tudo certo. Você se preparou. Não esquece de levar o tablet. Enquanto eu falava, eu me via de fora. Era uma performance. Uma atriz que interpreta o papel de esposa inteligente e companheira há tanto tempo que já decorou todos os cacos do roteiro. Eu olhava para as mãos dele segurando a xícara, as mesmas mãos que eu segurei com tanto fervor 10 anos atrás. E não sentia nada, nem raiva, nem ternura, apenas o reconhecimento de uma forma familiar. Às vezes eu me pergunto quando foi que o nós virou um contrato de logística. Quando foi que as conversas sobre o futuro foram substituídas por discussões sobre a manutenção do ar-condicionado ou o seguro do carro. Não houve um evento catastrófico. Ninguém traiu ninguém. Ninguém jogou pratos na parede. Foi apenas o tempo, agindo como a água sobre a pedra. Gota a gota, o relevo mudou. A fenda abriu. E agora o abismo é fundo demais para ser saltado, mas estreito o suficiente para que a gente consiga fingir que ainda estamos do mesmo lado.
Vesti minha roupa de trabalho. Um corte clássico, cores neutras. Nada que chame atenção excessiva, nada que revele o que se passa aqui dentro. No espelho do elevador, vi uma mulher que parece ter tudo sob controle. O cabelo no lugar, o olhar firme, a postura ereta. É uma mentira bem contada. O trajeto para o escritório foi feito no rádio desligado. Eu precisava ouvir o barulho do trânsito, as buzinas, o mundo acontecendo lá fora, para ter certeza de que eu ainda fazia parte de alguma coisa real. A sensação de desgaste é uma solidão muito específica. Você está cercada de gente, de demandas, de ruído, mas a sua essência está guardada num cofre que você mesma esqueceu a combinação. Eu sinto que estou vivendo em modo de espera. Esperando o quê? Não sei. Talvez esperando que algo aconteça e me force a reagir. Mas a verdade é que nada acontece. A vida adulta é uma sucessão de dias mornos, e a mornidão é mais perigosa que o fogo. O fogo você apaga ou ele te queima e cicatriza. A mornidão apenas te dissolve, bem devagar, até que você não saiba mais onde termina a água e onde começa você. Hoje é quarta-feira. Ainda faltam muitos dias para o fim da semana. E muitos anos, ao que tudo indica, para o fim dessa sensação. Eu sento na minha mesa, abro o computador e começo a responder e-mails. A primeira linha de cada resposta é sempre: espero que esteja tudo bem. Mas ninguém pergunta se está tudo bem aqui. E, se perguntassem, eu provavelmente daria a resposta que todo mundo espera. Diria que sim, com aquele sorriso de canto de boca que eu aperfeiçoei ao longo das décadas. O café já esfriou na minha mesa. O dia começou, oficialmente. E eu continuo aqui, organizando esses pensamentos como quem organiza uma gaveta de coisas velhas que não tem coragem de jogar fora, mas que já não servem para mais nada. Chego em casa por volta das 7. O barulho da chave girando na fechadura é um gatilho para eu trocar de personagem. Deixo a mulher que decide orçamentos e lidera equipes lá fora, no corredor, e entro como a peça que completa o cenário. Eduardo já está em casa. O cheiro do perfume dele, um amadeirado que eu costumava achar sedutor e hoje acho apenas invasivo, flutua pela sala. A luz da TV está acesa. É um canal de notícias ou algum documentário sobre guerras mundiais. Ele gosta de ruído informativo. Eu entro, dou um oi seco, ele responde sem desviar os olhos da tela. Não é grosseria, é hábito. É a segurança de quem sabe que eu estarei ali, independentemente de ele olhar ou não. Vou direto para a cozinha. Existe um ritmo que eu mesma estabeleci e do qual agora sou prisioneira. Eu começo a organizar o jantar. Percebo, enquanto lavo os tomates, que o cardápio da semana é inteiramente baseado no que ele gosta. Ele prefere massas leves, eu gosto de comida condimentada, tailandesa, coisas que deixam o paladar aceso. Mas faz meses, talvez anos, que não cozinho nada com curry. É mais fácil não ter que ouvir que o cheiro é forte ou ver aquela expressão de leve desagrado que ele faz quando a comida foge do padrão que ele considera confortável. Essas são as pequenas concessões. Elas não parecem nada quando acontecem individualmente. É só um tempero que você deixa de usar, um canal que você deixa de assistir, uma luz que você apaga porque ele prefere o ambiente escuro. Mas no somatório, essas concessões formam um mapa de quem eu deixei de ser. Eu me tornei uma versão podada de mim, mesma, ajustada para caber nos espaços que ele deixa sobrar. O jantar é silencioso. Às vezes eu tento contar algo que aconteceu no escritório. Hoje tentei falar sobre a promoção da Mariana, uma analista que eu venho mentorando. A Mariana conseguiu a vaga de coordenação, eu disse, servindo o vinho. Legal. Ela é aquela que se atrapalhava com os relatórios? Ele perguntou, sem muita convicção. Não, essa era a Cecília. A Mariana é a que... Eu comecei a explicar, mas vi o olhar dele vagar para o celular que vibrou na mesa. Ah, entendi. Bom para ela. Ele cortou, já lendo uma mensagem. Eu parei de falar. Não por mágoa, mas por uma súbita consciência da inutilidade daquela troca.
Eu poderia estar falando sobre a Mariana ou sobre astrofísica. O resultado seria o mesmo. Ele não está interessado no meu mundo. Ele está interessado na manutenção do equilíbrio dele. E eu sou parte desse equilíbrio. Sou a constante que permite que ele se preocupe com as variáveis da vida dele. Depois do jantar, vem o ritual do sofá. Sentamos um ao lado do outro, mas a distância entre nós é medida em anos-luz. O braço dele descansa atrás do meu pescoço, um gesto automático de posse, não de afeto. Eu sinto o peso da mão dele e sinto vontade de me esquivar, mas permaneço estática. É mais simples não criar um clima estranho. É mais simples continuar, sendo o móvel que ele espera encontrar ali. Fico observando a sala. Cada objeto ali tem uma história de adaptação. O quadro na parede principal que eu detesto, mas que ele ganhou do pai e fez questão de pendurar. As almofadas que ele acha confortáveis, mas que eu acho duras demais. Eu olho para a minha própria casa e me sinto uma visitante de longa permanência, uma hóspede que conhece todos os defeitos do hotel, mas que não tem para onde ir, porque esqueceu onde deixou as malas. O que me assusta não é o desamor. O desamor é barulhento. Ele provoca reações. O que me assusta é essa invisibilidade funcional. Eu sou excelente no que faço. Eu mantenho as contas pagas, a despensa cheia, a roupa lavada, os compromissos sociais da família organizados. Eu sou a infraestrutura. E ninguém repara na infraestrutura até que o teto caia ou a água pare de sair da torneira. Às vezes, eu me pego, testando o silêncio. Eu fico 10, 20 minutos sem dizer uma palavra, só para ver se ele percebe. Ele não percebe. Para ele, o meu silêncio é o estado natural das coisas. É a paz que ele tanto preza depois de um dia de trabalho. Ele não imagina que, dentro desse silêncio, eu estou gritando. Eu estou desmontando tudo. Estou desfazendo os nós que me prendem a essa rotina, um por um, mentalmente. Lá pelas 10h30, ele boceja. Vamos deitar? Ele pergunta. Vou em seguida. Quero terminar de ler uma coisa. Ele assente, me dá um beijo na testa e sobe. Eu fico na sala escura. É o meu momento favorito e, ao mesmo tempo, o mais triste. É quando eu posso deixar de ser a esposa e voltar a ser apenas eu, mesmo que eu já não saiba bem quem é essa pessoa. Eu ando pela casa na ponta dos pés. Vou até a cozinha, bebo um copo de água, olho para o jardim escuro lá fora. Penso nas concessões que fiz na última década. Eu mudei de cidade por causa do emprego dele. Eu adiei o meu mestrado porque ele estava num momento de transição de carreira e precisava que eu estivesse presente. Eu aceitei que as nossas férias fossem sempre para o litoral, embora eu prefira o frio, porque ele trabalha demais e precisa de sol. Eu não fiz essas coisas sob coação. Ninguém me obrigou. Eu fiz porque queria ser uma boa parceira. Porque eu acreditava que um casamento era uma construção feita de renúncias mútuas. O problema é que, no nosso caso, as renúncias nunca foram mútuas. Foram unilaterais. Eu fui me apagando para que a luz dele brilhasse mais forte. E agora, quando olho no espelho, a imagem parece levemente borrada, como uma fotografia antiga que ficou tempo demais exposta ao sol. Subo para o quarto. Ele já está dormindo, ou quase. O lado dele da cama é ocupado com folga. O meu lado é um espaço restrito, onde eu me encolho para não incomodar. Deito e sinto o cansaço nos ossos. Não é cansaço físico, é uma exaustão da alma. É a sensação de estar interpretando um papel num palco onde a plateia já foi embora e as luzes já foram apagadas. Mas eu continuo ali, repetindo as falas, esperando o sinal para sair. Amanhã será tudo igual. O despertador, o café, as perguntas sobre a camisa azul, o trabalho, a volta, o jantar silencioso, as pequenas concessões. A invisibilidade emocional é uma forma lenta de erosão. Ela não te destrói de uma vez. Ela vai levando pequenos pedaços de você, dia após dia, até que você olha para trás e não reconhece mais o caminho de volta. Fecha os olhos.
Eduardo se mexe ao meu lado e coloca a mão sobre a minha cintura. É um gesto pesado. Eu não retribuo. Eu apenas espero que ele caia no sono profundo para que eu possa finalmente respirar, sem pedir licença. Às vezes eu tento lembrar de quando a gente se conheceu, mas a memória é um bicho trapaceiro. Ela seleciona os brilhos e esconde as sombras. Eu tinha 24 anos. Eduardo tinha 27. Ele era solar. Tinha uma autoconfiança que eu, na minha insegurança de recém-formada, confundi com Porto Seguro. Eu achava que estar ao lado de alguém que sabia exatamente para onde estava indo me ajudaria a encontrar o meu próprio caminho. Que erro clássico! No começo, eu achava graça de como ele decidia as coisas. Vamos jantar naquele lugar novo. Vamos viajar no feriado para a serra. Acho que esse vestido fica melhor em você do que o outro. Eu me sentia cuidada. Demorou quase uma década para eu perceber que não era cuidado, era curadoria. O Eduardo não estava construindo uma vida comigo. Ele estava montando um cenário onde eu era a peça principal, mas ele era o diretor. Eu me lembro de uma vez, 3 anos depois de estarmos juntos, quando fui convidada para fazer uma pós-graduação em outra cidade. Era uma oportunidade incrível. Eu estava radiante. Lembro de chegar em casa e contar para ele, esperando um abraço, um brinde, qualquer coisa. Ele me ouviu com uma paciência quase paternal. Depois, colocou a mão no meu ombro e disse: "É incrível, meu amor. Mas como a gente faria? Eu acabei de ser promovido. Não posso sair daqui agora. E você sabe que eu não funciono bem à distância. Será que não é melhor esperar um pouco? Ano que vem, abrem as vagas aqui na capital." E eu esperei. O ano que vem dele nunca chegou para mim, porque o agora dele sempre era mais urgente. O padrão foi se instalando assim, em camadas finas, como poeira que você não vê cair, mas que depois de um mês impede que você enxergue a cor real do móvel. Eu fui me tornando a mestre da adaptação. Se ele estava cansado, eu cancelava meus planos com as minhas amigas para ficarmos em casa. Se ele queria sair, eu engolia o meu cansaço e passava maquiagem para parecer disposta. Eu aprendi a ler os sinais dele. O jeito que ele bate os dedos na mesa quando está impaciente. O tom de voz levemente mais agudo quando quer ser contrariado. E agia antes mesmo que o conflito surgisse. Eu me tornei uma especialista em evitar atritos. Eu achava que isso era maturidade. Achava que um casamento sólido era aquele onde não se brigava. Hoje eu sei que a ausência de brigas pode ser apenas o sinal de que um dos dois desistiu de lutar pelo próprio espaço. Eu desisti cedo demais. Houve o episódio da mudança para este apartamento onde moramos hoje. Eu queria um lugar com mais luz natural, talvez um pouco mais longe do centro, perto daquele parque. Ele queria este aqui, perto do escritório dele, num prédio imponente com portaria 24 horas e um isolamento acústico que ele jurava ser essencial. "É um investimento melhor", ele disse. "A logística vai ser perfeita." E a logística foi perfeita, para ele. Eu passo mais tempo no trânsito, eu não tenho o sol da manhã que eu tanto queria, mas ele chega em casa em 10 minutos. Eu olhava para essas renúncias como se fossem créditos numa conta poupança emocional. Eu pensava, estou cedendo, agora, mas um dia, quando eu precisar, ele vai ceder também. É a grande mentira que a gente conta para si mesma. No relacionamento, não existe crédito acumulado. O que existe é hábito. Se você se acostuma a ceder, o outro se acostuma a receber. E o Eduardo se tornou um receptor voraz, sem nem perceber o que estava fazendo. O mais triste de olhar para trás é perceber que ele não é um vilão. Se ele fosse um canalha, um agressor, um homem cruel, seria mais fácil. Eu teria um motivo concreto para odiá-lo. Mas o Eduardo é o que todos chamam de um bom homem. Ele é fiel, ele é provedor, ele não grita. Ele apenas ocupa tanto espaço que não sobra oxigênio para mais nada. Ele é um carvalho frondoso que faz uma sombra tão densa que nada consegue crescer embaixo dele. E eu sou a planta que foi se entortando, buscando uma fresta de luz até ficar com o caule deformado. Eu me perdi nos detalhes dele,
Eu sei o ponto exato da carne que ele gosta. Sei que ele detesta quando deixam a tampa do creme dental aberta. Sei que ele precisa de silêncio absoluto para ler o jornal de domingo. Mas se alguém perguntasse a ele qual é o meu livro favorito hoje, ou o que me faz perder o sono à noite, ele não saberia responder. Ele provavelmente diria algo que era verdade há 15 anos. Ele parou de me olhar faz tempo. Ele apenas olha para a função que eu ocupo na vida dele. Ontem, enquanto ele dormia, eu fiquei olhando para as fotos antigas no meu celular. Vi uma foto minha de antes de casar. Eu tinha um brilho nos olhos que parecia quase insolente. Eu ria com a boca toda. Naquela foto, eu parecia uma pessoa que tinha muitas coisas a dizer. Hoje, quando vejo o meu reflexo nas vitrines das lojas, vejo uma mulher que aprendeu a falar baixo. Uma mulher que se moldou tanto para caber na vida de outra, pessoa que acabou ficando com as bordas gastas. Eu me pergunto em que momento a parceria virou prestação de serviço. Talvez tenha sido gradual demais para eu notar. Um sim aqui, um deixa pra lá, ali, um você tem razão, acolá. Quando você vê, a sua vontade própria atrofiou como um músculo que não é usado. A gente não percebe que está morrendo por dentro quando a vida por fora é confortável. O conforto é um anestésico perigoso. Ele te mantém ali, estática, enquanto a sua essência vai embora. Eu olho para o Eduardo agora e sinto que somos dois estranhos que dividem uma rotina eficiente. Não há ódio. O ódio ainda é um sentimento forte, um vínculo. O que eu sinto é uma espécie de neblina, um distanciamento que começou anos atrás, em cada vez que eu me silenciei para não incomodar a paz dele. A verdade é que eu construí a minha própria prisão com tijolos de bom senso e compreensão. O Eduardo é apenas o carcereiro que nem sabe que as chaves estão no bolso dele, porque ele nunca achou que eu quisesse sair. O convite ficou preso por um ímã na porta da geladeira durante 3 semanas. Uma folha de papel couchê, pesada, com o logotipo da empresa do Eduardo em relevo dourado. Jantar de confraternização de final de ano. Eu olhava para aquele papel todos os dias enquanto esperava o café passar, e a sensação era de uma neutralidade absoluta. Não era preguiça, não era má vontade. Era apenas o reconhecimento de mais um compromisso na agenda que exigiria de mim a performance habitual. Sexta-feira chegou com uma chuva fina e persistente, daquelas que deixam o trânsito lento e o humor cinzento. Comecei a me preparar às 6 da tarde. O banho foi longo, mas não relaxante. Eu estava apenas cumprindo etapas: esfoliar a pele, lavar o cabelo, passar o hidratante que ele gosta porque tem cheiro de limpeza. Cada movimento era mecânico. Escolhi um vestido azul marinho de corte reto. É uma peça segura. Elegante o suficiente para o cargo dele, discreta o suficiente para que eu não roube a cena. No mundo do Eduardo, a esposa é como a moldura de um quadro. Se for muito chamativa, estraga a obra. Se for muito pobre, desvaloriza o autor. Eu aprendi a ser a moldura perfeita. Enquanto eu passava o rímel, Eduardo entrou no quarto. Ele já estava de terno, terminando de dar o nó na gravata. Ele faz isso olhando para o espelho, mas não para o reflexo dele como um todo, e sim para o detalhe técnico do nó. Ele é um homem de detalhes técnicos. Você vai com esse brinco? Ele perguntou, sem olhar para mim diretamente. Vou. Por quê? Algum problema? Não, nenhum. É que aquele de pérolas que eu te dei no ano passado parece mais institucional. Esse aí é um pouco moderno. Demais para o pessoal da diretoria, não acha? Eu olhei para o brinco no espelho. Eram 2 formas geométricas simples, de prata. Eu gostava deles, porque eles pareciam ter personalidade. Mas eu não estava com energia para discutir estética ou semiótica de acessórios às 7 da noite. Tirei a prata, coloquei as pérolas. Melhor? Perguntei. Muito melhor. Você está ótima, querida. Ele me deu aquele tapinha no ombro, o mesmo que se dá em um colega de equipe que acabou de bater uma meta e saiu do quarto para checar o celular. Eu fiquei ali, olhando para as pérolas.
Elas pesavam nos meus lóbulos, elas eram clássicas, inertes e um pouco sem vida. Exatamente como eu me sentia. No carro, o silêncio era preenchido pelo som do limpador de para-brisa. Vapt, vupt, vapt, vupt. Eduardo revisava mentalmente os nomes das pessoas que estariam lá. Ele tem essa mania de fazer briefings antes de eventos sociais. Lembre-se que o Dr. Arnaldo está se aposentando, então seja gentil com a esposa dele, a dona Eunice. Ela é um pouco carente. E o Ricardo, o novo VP, está trazendo a noiva. É uma moça jovem, parece que é a arquiteta. Tente puxar assuntos sobre decoração ou algo assim. Eu ouvia tudo e anotava mentalmente os papéis que eu teria que desempenhar. Eu seria a ouvinte atenciosa para a dona Eunice e a mentora sutil para a noiva do Ricardo. Eu seria o suporte invisível que faria o Eduardo parecer um homem equilibrado, bem relacionado e cercado de pessoas interessantes. Pode deixar, eu disse. Minha voz saiu mais baixa do que eu pretendia. Você está bem? Ele perguntou, parando no sinal vermelho e me olhando rapidamente. Parece cansada. Só um pouco de sono. A semana foi longa. Sorria um pouco lá, está bem? É uma noite importante. O bônus do ano que vem depende muito de como as coisas fluírem hoje. Como as coisas fluírem. Ele fala da vida social como se fosse um sistema hidráulico. Se eu sorrir o suficiente, a pressão aumenta e o dinheiro sai pela torneira no final do ciclo. Eu entendo a lógica dele. Eu até a respeito, de certa forma. Vivemos bem por causa dessa frieza analítica dele. Mas naquele momento, eu senti uma vontade súbita de abrir a porta do carro em movimento e rolar pelo asfalto molhado. Só para sentir algo que não fosse planejado. Chegamos ao local do evento, um hotel de luxo com o saguão cheirando a lírios e carpete novo. O barulho de vozes e o tilintar de taças já vinham do salão principal. Eduardo endireitou a postura. Ele parece crescer alguns centímetros quando entra em um ambiente onde é autoridade. Ele me estendeu o braço. Eu entrelacei o meu braço no dele. O tecido do terno dele era frio e impecável. Caminhamos em direção à entrada, e eu senti aquela máscara social descendo sobre o meu rosto. O sorriso leve, os olhos levemente semicerrados para demonstrar interesse, a cabeça inclinada para o lado. Lá vamos nós, ele sussurrou, mais para si mesmo do que para mim. Entramos. O calor do salão contrastava com o frio do lado de fora. O cheiro de comida cara e perfume importado me atingiu como um soco. Eu cumprimentei o primeiro casal com a perfeição de uma inteligência artificial programada para a etiqueta. Eduardo já estava em seu elemento, distribuindo apertos de mão firmes e risadas na medida certa. Eu estava ali, mas não estava. Era como se eu estivesse assistindo a um filme da minha própria vida, sentada na última fila do cinema. Eu via aquela mulher de azul marinho e pérolas conversando sobre o clima e sobre o trânsito, e sentia uma pena profunda dela. Uma pena seca, sem lágrimas. Eu ainda não sabia, mas aquela seria a última vez que eu usaria aquelas pérolas. A última vez que eu aceitaria o roteiro. Mas, por enquanto, eu apenas segurei a taça de espumante com a ponta dos dedos e esperei que a noite passasse rápido. Eu só queria que o tempo corresse para que eu pudesse voltar para o meu silêncio. O que eu não esperava era que, no meio daquela coreografia tão bem ensaiada, ele fosse sair do script de um jeito que eu não teria como ignorar. O salão estava saturado. O ar-condicionado, no máximo, não dava conta do calor humano e do cheiro de comida pesada que agora se misturava ao álcool. Eu segurava minha taça de espumante, a terceira, eu acho, e observava as bolhas subindo. Elas tinham mais liberdade que eu. Subiam, estouravam na superfície e deixavam de existir. Simples assim. Eduardo estava no centro de um pequeno círculo, perto da mesa de antepastos. Ele estava radiante. O rosto, levemente avermelhado pelo vinho, a gravata já 1 milímetro mais frouxa do que o habitual, o que para ele era o ápice da descontração. Ao lado dele,
o Dr. Arnaldo e o tal Ricardo, o novo VP, que parecia jovem demais para o cargo e ansioso demais para agradar. Eu estava ali, estrategicamente posicionada a um passo de distância, ocupando o meu lugar de esposa que ouve. É uma posição curiosa. Você faz parte do grupo, mas não faz parte da conversa. Você é um anexo, um rodapé. E foi assim que fechamos o contrato com a multinacional em menos de 48 horas, dizia Eduardo, gesticulando com a mão que não segurava o copo. Foi uma logística de guerra, Arnaldo. Eu não dormi, minha equipe não dormiu, mas entregamos. Os homens balançaram a cabeça, impressionados. O Ricardo, querendo incluir as mulheres na conversa, ou talvez apenas sendo educado de um jeito protocolar, olhou para mim. E a Helena? Ele perguntou, com um sorriso que não chegava aos olhos. Como você aguenta esse ritmo dele? Você também trabalha na área de gestão, não é? O Eduardo me contou que você faz consultoria. Eu senti um pequeno espasmo de gratidão por ser reconhecida como um indivíduo com profissão. Abri a boca para responder, para dizer que, na verdade, eu estava liderando um projeto de reestruturação de uma malha logística bem complexa e que o meu ano também tinha sido um caos produtivo. Eu comecei, mas Eduardo não me deixou terminar. Ele não me interrompeu com grosseria. Ele fez isso com aquela leveza de quem está contando uma piada interna, um comentário benevolente. Ele colocou a mão no meu ombro, me puxando levemente para mais perto, e riu. Ah, o trabalho da Helena é ótimo, ele disse, olhando para o Ricardo e para o Dr. Arnaldo. É aquela consultoria de boutique, sabe? Como é? Umas horinhas por dia, sem grandes pressões. É mais um passatempo intelectual para ela não ficar entediada enquanto eu cuido das batalhas reais. Ela faz o horário dela, cuida das coisas dela. É o luxo de ser a dona do próprio tempo, né, querida? O silêncio que se seguiu na minha cabeça foi ensurdecedor. O Dr. Arnaldo deu uma risadinha cúmplice. O Ricardo assentiu, parecendo aliviado por não ter que entrar em detalhes técnicos comigo. É justo, disse o Ricardo. No final do dia, alguém tem que manter a sanidade da casa, não é? Eduardo apertou meu ombro, um gesto de carinho público, e continuou a falar sobre as batalhas reais dele, sobre os milhões envolvidos, sobre o peso do mundo que ele carregava nos ombros. Eu continuei parada, exatamente na mesma posição. O sorriso que eu tinha ensaiado não caiu do meu rosto, o que é uma prova do meu autocontrole ou do meu completo entorpecimento. Eu olhava para o Eduardo e, pela primeira vez em 20 anos, eu não via o meu marido. Eu via um estranho que tinha uma ideia muito pobre e muito conveniente sobre quem eu era. Passatempo intelectual, para não ficar entediada, enquanto eu cuido das batalhas reais. As palavras dele flutuavam no ar entre nós, como cinzas de algo que acabou de ser queimado. Ele nem percebeu o que tinha feito. Para ele, aquilo foi um elogio. Ele estava dizendo aos chefes que a vida dele era tão bem organizada que ele podia se dar ao luxo de ter uma esposa que brincava de trabalhar. Ele me reduziu a um acessório decorativo que tem um hobby para passar o tempo entre uma organização de jantar e outra. Ele não sabe que eu salvei o faturamento de 3 empresas este semestre. Ele não sabe que eu passo madrugadas analisando planilhas de risco enquanto ele ronca ao meu lado. Ou melhor, ele me vê no computador. Mas na cabeça dele, o que eu faço não tem peso, não é real. Porque não é o dele. Porque o centro do universo tem as coordenadas do umbigo dele. Senti um gosto amargo na boca. Não era o espumante. Era a percepção súbita de que eu passei metade da minha vida construindo um altar para um homem que me enxerga como uma estatueta de nicho. Helena, está tudo bem? O Ricardo perguntou, percebendo que eu estava quieta. Demais. Eduardo olhou para mim, as sobrancelhas levemente erguidas. Ela está cansada, ele respondeu por mim mais uma vez. Essas festas são longas para ela. Estou ótima, eu disse.
Minha voz soou estranha para mim mesma, seca. Só estava pensando em como o conceito de realidade é relativo. Eduardo riu, achando que eu estava sendo filosófica e charmosa. Viu só? Intelectual até na hora de beber. Ele voltou a falar sobre as metas do próximo trimestre. Eu dei um gole longo no espumante. O líquido desceu queimando. Ali, no meio daquele salão barulhento, cercada de gente que cheirava a sucesso e hipocrisia, alguma coisa dentro de mim fez um clique. Sabe quando você tenta encaixar uma peça de um quebra-cabeça e, de repente, percebe que ela nunca vai entrar porque pertence a outro jogo? Foi isso. Eu olhei para os sapatos do Eduardo, lustrados, caros, firmes no chão, e olhei para os meus. Eu estava pisando em ovos há tanto tempo que tinha esquecido como era a sensação de ter o chão de verdade sob os pés. A frase dele não foi um erro. Foi uma revelação. Foi o resumo de como ele me processa na mente dele. Como um suporte de luxo. Alguém que está ali para suavizar a vida dele, para ser a interface agradável entre ele e o mundo, mas nunca alguém que tenha um mundo próprio que importe tanto quanto o dele. Eu não senti raiva. A raiva é quente. Ela exige movimento. Eu senti um frio lúcido, uma clareza que me deu calafrios. Com licença, eu disse, interrompendo um comentário do Dr. Arnaldo sobre o mercado imobiliário. Vou ao toalete. Eduardo nem me olhou. Só acenou com a mão, me liberando. Caminhei pelo salão, desviando das pessoas, sentindo o tecido do meu vestido azul marinho roçar nas pernas. Eu me sentia leve, de um jeito assustador, como se eu tivesse acabado de perder uns 10 quilos de expectativa. Entrei no banheiro, que estava vazio e silencioso. O mármore das pias era branco, impessoal. Olhei-me no espelho. As pérolas que ele me obrigou a usar brilhavam sob a luz fluorescente. Elas pareciam pequenas algas mortas penduradas nas minhas orelhas. Eu não chorei. Eu apenas lavei as mãos com calma. Sequei-as no papel toalha. Olhei para o meu reflexo e disse, sem som, apenas movendo os lábios: passatempo, intelectual. Sorri. Não era o sorriso de esposa de diretor. Era um sorriso novo, um que o Eduardo nunca tinha visto e que, se tudo corresse como eu estava planejando naquele exato momento, ele nunca veria. Eu não ia causar um escândalo. Eu não ia voltar lá e jogar a taça na cara dele. Eu não ia exigir uma retratação diante do Dr. Arnaldo. Isso seria dar importância demais à ignorância dele. Eu ia fazer algo muito pior. Eu ia deixar que ele continuasse acreditando que eu era exatamente o que ele descreveu. Até o dia em que ele acordasse e percebesse que a moldura estava lá, mas o quadro tinha ido embora faz tempo. Saí do banheiro e voltei para o salão. Eduardo me viu de longe e estendeu o braço para que eu me encaixasse de novo sob a proteção dele. Eu fui. Encostei meu braço no dele. Senti o calor do corpo dele. Mas eu já estava em outro lugar. Voltei para o lado dele. Eduardo não percebeu que eu tinha saído por 10 minutos ou por 1 hora. Ele estava ocupado demais sendo o protagonista daquela roda, o arquiteto de uma narrativa onde ele era o herói incansável e eu, a suave brisa que soprava ao fundo para refrescar o ambiente. Encaixei meu braço no dele, um gesto que meu corpo conhece por memória muscular, e passei a observar. Eu não estava mais ouvindo as palavras. Eu estava ouvindo o subtexto. Olhei para o Dr. Arnaldo. Ele sorria para o Eduardo com uma aprovação quase paternal. Na cabeça dele, um homem de sucesso deve ter exatamente o que o Eduardo exibia: uma carreira agressiva e uma esposa que não causa problemas, que tem um passatempo elegante para ocupar as mãos enquanto ele conquista o mercado. Arnaldo olhava para mim com uma condescendência gentil. Eu era, para ele, a materialização do descanso do guerreiro. Uma mulher que não compete, que não ameaça, que apenas decora. Depois, olhei para a noiva do Ricardo. Ela era jovem, bonita, e eu vi o exato momento em que ela murchou. Quando o Eduardo disse que o meu trabalho era um passatempo intelectual, ela, que é arquiteta,
e provavelmente está tentando fincar os pés em uma carreira competitiva, recuou. Ela viu em mim o futuro dela. Viu que, naquele círculo, o esforço de uma mulher é sempre lido como acessório. Ela me olhou por um segundo, um olhar rápido de quem busca uma aliada, um sinal de resistência. Eu não dei sinal nenhum. Continuei com o meu sorriso institucional. Senti uma vontade absurda de pedir desculpas a ela por não reagir, mas a verdade é que o meu silêncio não era uma capitulação. Era uma retirada estratégica. "O buffet está sendo servido", Eduardo anunciou, guiando-me pela cintura. "Vamos? Estou morrendo de fome." Essas reuniões me deixam exausto. Caminhamos até a mesa de jantar. O ritual continuou. Ele escolheu os vinhos, ele comentou sobre a safra, ele dirigiu a conversa com o casal sentado à nossa frente. Eu comia devagar. O sabor do risoto era sofisticado, mas parecia cinza na minha boca. Eu observava como as pessoas ao redor validavam o comportamento dele. Ninguém achou estranho o que ele disse. Ninguém levantou uma sobrancelha. No ecossistema deles, o que ele fez foi o natural. Ele demarcou o território dele e me colocou no cercadinho que ele mesmo construiu. O mais fascinante foi perceber que o Eduardo não tem consciência do peso do que disse. Ele não estava tentando me ferir. Se eu o confrontasse agora, ele ficaria genuinamente surpreso. Ele diria: "Mas Helena, eu disse que seu trabalho é ótimo, que você é inteligente. Por que você está sendo tão sensível?" Ele usaria a minha inteligência contra mim, chamando meu desconforto de exagero ou interpretação errada. Ele é mestre em distorcer a realidade para que ela sempre pareça favorável às intenções dele, que são, na cabeça dele, puras. Pela primeira vez, eu vi a estrutura por trás do homem. O Eduardo é uma construção de certezas inabaláveis. Ele acredita piamente que a vida dele é o eixo sobre o qual a nossa família gira. E eu sou o satélite. Satélites não têm vontade própria. Eles apenas seguem a órbita ditada pela gravidade do planeta maior. "Helena, você está tão calada", disse a esposa do Dr. Arnaldo, a dona Eunice, inclinando-se para mim. "Algum problema com a comida?" "De jeito nenhum, Eunice. Só estou apreciando o silêncio. Às vezes a gente fala tanto que esquece de ouvir o que está acontecendo ao redor." Ela sorriu, confusa. Para ela, o silêncio de uma mulher é apenas sinal de bom comportamento ou de falta de assunto. Ela voltou a falar sobre as cortinas que estava trocando na casa de praia. Eduardo entrou na conversa, dando sugestões técnicas sobre automação residencial. Eu olhava para o Eduardo e via um estranho muito familiar, cujos hábitos eu conheço de cor, mas cujos processos mentais agora me pareciam alienígenas. Como eu pude, por tanto tempo, aceitar ser traduzida por ele? Como eu permiti que ele fosse o porta-voz da minha vida? A resposta é simples e dói. Eu aceitei porque era confortável. Era mais fácil ser a esposa de apoio do que lutar por cada centímetro de identidade dentro de casa. Eu troquei a minha autonomia pela paz doméstica, e a frase dele, dita entre uma garfada e outra, foi o recibo dessa transação. Ele me comprou com o conforto que me deu, e agora ele se sentia no direito de definir o valor da mercadoria. A festa começou a se arrastar. O espumante subiu e depois desceu, deixando uma leve dor de cabeça. Eduardo estava no seu ápice, rindo alto de uma piada de Arnaldo. Ele estava feliz. Ele se sentia poderoso, validado, amado, e ele achava, do fundo do coração, que eu estava compartilhando daquela felicidade. Eu olhava para o relógio de pulso dele, um relógio que eu ajudei a escolher. Caro, preciso. Marquei mentalmente o tempo. 10h30, 11h, 11h15. Cada minuto que passava era um tijolo que eu colocava na parede que eu estava começando a construir entre nós. Não era uma parede de pedra, era uma parede de vidro. Ele continuaria me vendo, eu continuaria ali, mas o som não passaria mais. O toque não teria mais a mesma temperatura. Finalmente, ele decidiu que era hora de ir.
Despediu-se de todos com a mesma efusividade com que chegou. No saguão do hotel, enquanto esperávamos o manobrista, ele passou o braço pelos meus ombros e me apertou. Grande noite, não foi? Acho que... O bônus está garantido. Você foi ótima, Helena. Todo mundo adora você. Eu não respondi. Apenas encostei a cabeça no ombro dele, fingindo cansaço. Ele interpretou isso como carinho. Ele sempre interpreta tudo do jeito que lhe convém. Entramos no carro. O silêncio voltou a reinar, mas agora era um silêncio diferente. Não era mais o silêncio da rotina, era o silêncio do laboratório. Eu estava estudando a minha própria reação. Eu estava surpresa com a minha falta de raiva. Eu esperava sentir um nó na garganta, vontade de gritar, de dizer que meu passatempo faturou mais que o lucro líquido da unidade dele no último trimestre. Mas eu não sentia nada disso. Eu sentia uma distância. Como se o Eduardo estivesse diminuindo de tamanho no meu retrovisor mental. Ele começou a comentar sobre a gravata do Ricardo, sobre como o Arnaldo está envelhecendo mal. Eu olhava pela janela, vendo as luzes da cidade passarem borradas pela chuva. Eu pensava no meu escritório, no meu trabalho, nas vidas que eu impacto e que ele desconhece. Eu pensava na mulher que ele acha que eu sou e na mulher que eu realmente sou. O abismo entre essas duas versões era o lugar onde eu passaria a morar a partir de agora. Chegamos em casa. O ritual de entrada, o barulho da chave, as luzes se acendendo. Vou direto para o banho, ele disse já tirando o paletó. Amanhã tenho golfe cedo com o pessoal da diretoria. Você quer vir? Não, eu respondi, com uma suavidade que ele não estranhou. Amanhã eu tenho algumas coisas do meu passatempo para organizar. Ele riu, achando que eu estava brincando, que eu estava entrando no clima da piada dele. Isso mesmo. Divirta-se com suas planilhas, querida. Ele subiu as escadas. Eu fiquei na sala, ainda de casaco, olhando para o sofá onde sentamos todas as noites. Ali, no escuro, eu entendi que o meu casamento tinha acabado naquela noite, às 9h42, no momento em que ele riu do meu esforço diante de 3 estranhos. O corpo ainda estava ali. A rotina continuaria. Mas a alma tinha pegado as malas e saído de fininho, sem bater a porta. Eu não ia brigar. Eu não ia exigir que ele entendesse. Se ele não entendeu em 20 anos, não seria em uma discussão de madrugada que ele entenderia. Eu ia apenas começar o meu próprio processo de desmonte. Silencioso, eficiente, invisível. Exatamente como ele acha que eu sou. Acordei com o som da porta da frente batendo. Eduardo saiu cedo para o golfe, como prometido. O silêncio que ficou para trás não era o silêncio de paz que eu costumava saborear. Era um silêncio de inventário. Abri os olhos e fiquei encarando a fresta de luz entre as cortinas. Ontem à noite, aquela frase dele, passatempo, intelectual, agiu como um reagente químico numa solução turva. De repente, tudo o que estava em suspensão decantou. O fundo ficou nítido. E o fundo é feio. Não levantei logo. Fiquei ali, na cama ainda quente do lado dele, fazendo um exercício mental que eu nunca me permiti, revisitar o passado sem a lente da compreensão. Eu sempre fui a mulher que compreende. Se ele era ríspido, eu compreendia o estresse do trabalho. Se ele esquecia nosso aniversário, eu compreendia o volume de demandas na cabeça dele. Se ele me diminuía, eu compreendia que era apenas o jeito dele, um tanto rústico, de demonstrar segurança. Mas agora, a compreensão acabou. E o que sobra quando a compreensão morre é uma clareza fria e cortante. Lembrei-me de 3 anos atrás, quando recebi aquele prêmio da Associação de Logística. Eu estava radiante. Era o reconhecimento de um ano de trabalho duro, de noites em claro, resolvendo gargalos de distribuição que pareciam insolúveis. Cheguei em casa com o troféu. Uma peça de acrílico simples, mas que para mim valia ouro. Eduardo olhou, deu um sorriso de lado e disse: "Que bonitinho, Helena. Onde vamos colocar? Talvez na prateleira de cima, no escritório, para não pegar muita poeira."
Naquela noite fomos jantar para comemorar, mas a conversa toda foi sobre a reestruturação da diretoria dele. Ele passou o jantar inteiro reclamando de um colega e o meu prêmio ficou ali, na mesa, entre o pão e o azeite, como um detalhe irrelevante. Eu achei na época que ele estava apenas cansado. Hoje, eu sei. Para ele, o meu sucesso era apenas um detalhe bonitinho na periferia da vida real, que era a dele. Depois, veio a lembrança daquela gripe forte que tive no inverno passado. Eu estava com febre alta, o corpo doendo, mal conseguia levantar para pegar água. Eduardo entrou no quarto, terno impecável, perfumado para mais um dia de batalhas reais. Ele olhou para mim na cama e disse: "Puxa, que azar! Logo hoje que eu tinha aquele jantar com o pessoal da auditoria. Você acha que consegue dar uma ligada para o buffet e confirmar os canapés?" Não queria deixar isso na mão da secretária, ela sempre erra os sabores. Eu liguei. Com a voz rouca, tremendo de frio sob o edredom, eu liguei e confirmei os canapés. Eu achei que estava sendo uma parceira exemplar. Agora, percebo que eu estava sendo apenas uma funcionária não remunerada, cuja saúde era um inconveniente para a agenda dele. O padrão é tão óbvio que me sinto estúpida por não ter visto antes. É como aquelas imagens de ilusão de ótica. Você olha para um amontoado de manchas e não vê nada, até que alguém te mostra o contorno, e depois disso você nunca mais consegue desver. O contorno da minha vida com o Eduardo é a minha própria anulação. Eu fui o solo onde ele plantou as ambições dele. Eu me mantive firme, silenciosa e nutritiva, para que ele pudesse crescer. E solo não ganha agradecimento. Solo é pisado. Levantei e fui para a cozinha. O café que ele deixou pronto estava morno. Tomei um gole e senti o gosto de queimado. Olhei para a geladeira, para os ímãs de viagens que fizemos. Paris, Roma, Nova York. Em todas as fotos, ele está no centro, olhando para a câmera com aquele ar de conquistador. Eu estou ao lado, sorrindo, geralmente segurando os casacos ou as sacolas, ou o mapa. Eu era a assistente de viagem da própria vida. Passatempo intelectual. Essa frase agora é o filtro pelo qual eu vejo cada interação nossa. Quando eu sugeri trocarmos de carro e ele disse que não precisávamos mexer nisso agora, ele não estava pensando no dinheiro. Ele estava pensando que a minha opinião sobre o assunto não tinha peso técnico. Quando eu quis reformar o jardim e ele disse que era gasto desnecessário, ele estava decidindo que o meu desejo estético era um capricho de quem não tem o que fazer. É uma forma de apagamento muito sutil. Não há hematomas, não há xingamentos, há apenas a retirada sistemática do valor do outro. Ele me transformou em um fantasma que cuida da roupa dele. E o pior, eu ajudei. Eu comprei os lençóis de fios egípcios porque ele gosta de conforto. Eu aprendi a fazer o nó da gravata que ele prefere, para poupar tempo dele. Eu silenciei as minhas vitórias para não ferir o ego dele, que eu achava que era frágil, mas que na verdade é apenas insaciável. Sentei na mesa da sala, a mesma onde ontem ele me desautorizou com um riso. Passei a mão na madeira. É uma mesa sólida. Cara, Eduardo gosta de coisas que durem. Ele gosta de estabilidade. Ele acha que, por ter me dado uma casa bonita, segurança financeira e um sobrenome respeitado, ele comprou o direito de ser o meu dono. E eu, por muito tempo, aceitei o pagamento. Mas o que ele não entende, e talvez nunca entenda, é que a inteligência que ele chama de passatempo é a mesma que agora está traçando a minha rota de saída. Ele acha que eu sou uma amadora. Ele acha que o meu trabalho de consultoria é uma brincadeira de escritório. Ele não tem ideia de quanto eu ganho, de quanto eu investi, de quanto eu tenho guardado em contas que ele nunca se interessou em olhar, porque afinal é só o dinheirinho da Helena. Senti uma calma estranha me invadir. Não é a calma da paz, é a calma do engenheiro que identifica uma falha estrutural condenatória e decide, sem alarde, que o prédio não pode mais ser habitado. Não vou tentar consertar. Não há argamassa que dê conta dessa rachadura. A rachadura sou eu.
Sou eu percebendo que passei 20 anos sendo traduzida por um homem que não conhece o meu idioma. O Eduardo vai chegar do golfe em 2 horas. Ele vai estar com fome, vai querer contar como foi o jogo, vai querer que eu valide a tacada maravilhosa que ele deu no buraco 4. E eu vou ouvir. Eu vou acenar. Eu vou servir o almoço. Mas cada gesto meu será o de uma estranha. Ele acha que me conhece. Ele acha que eu sou previsível, como as estações. Mas ele esqueceu que até as estações mudam, e o inverno que está chegando para ele vai ser silencioso, seco e definitivo. Ali, sozinha na cozinha, eu comecei a organizar a minha vida mentalmente. Não as planilhas do trabalho, mas a logística do meu desapego. Eu comecei a retirar, um por um, os ganchos que me prendiam a ele. O gancho da admiração, removido. O gancho da dependência emocional, removido. O gancho da esperança de ser. Vista, esse foi o primeiro a cair. Sobrou apenas a carcaça de um casamento. E eu vou continuar morando nela por um tempo, como quem ocupa um imóvel que já foi vendido, apenas esperando o dia da entrega das chaves. Quando ouvi o carro dele entrando na garagem, não senti meu coração disparar. Não senti irritação. Senti apenas o que se sente diante de um objeto familiar que não tem mais utilidade. Uma lâmpada queimada que você ainda não teve tempo de trocar. Eduardo entrou, jogou a bolsa de golfe no canto, no lugar onde eu sempre peço para não jogar, e veio em minha direção com aquele sorriso de quem é o dono do mundo. Helena, você não sabe a jogada que eu fiz hoje. Foi épica. Até o Ricardo parou para olhar. Que bom, Eduardo, eu disse, levantando-me para colocar os pratos na mesa. Me conte tudo. Eu sou toda ouvidos, e eu era. Mas pela primeira vez, eu não estava ouvindo o que ele dizia. Eu estava ouvindo o som do meu próprio distanciamento, um zumbido baixo e constante que dizia a cada palavra dele: isso já não me pertence mais. As mudanças começaram por baixo, como cupins que roem a estrutura de uma casa enquanto os moradores elogiam a pintura. Não houve um anúncio. Eu não acordei e disse: a partir de hoje, não farei mais isso. Eu apenas parei de me antecipar. A antecipação é o trabalho mais pesado de uma mulher num casamento como o meu. É o esforço invisível de prever que o leite vai acabar, que o seguro do carro vence na terça, que a camisa branca precisa estar passada porque ele tem uma apresentação importante. É um radar que fica ligado 24 horas, consumindo uma bateria que eu não sabia que estava no fim. Na segunda-feira, eu desliguei o radar. Eduardo apareceu na cozinha, já de terno, com aquele olhar de quem procura algo no horizonte. Helena, você viu minha pasta marrom? Aquela com o fecho de metal? Não vi, Eduardo. Respondi sem tirar os olhos do meu tablet, onde eu revisava um contrato de consultoria. Estranho. Eu sempre deixo ali no aparador. Você não guardou em outro lugar? Não mexi nela. Ele ficou parado no meio da sala por alguns segundos. Eu sentia a confusão dele, o pequeno curto-circuito de quem está acostumado a ter uma assistente existencial em tempo integral. Ele acabou encontrando a pasta embaixo de uma pilha de jornais que ele mesmo tinha largado ali. Ele não pediu desculpas pela suposição de que eu a teria guardado. Ele apenas saiu, resmungando algo sobre a bagunça da casa. Eu não me irritei. Antigamente, eu teria explicado que não fui eu quem deixou os jornais ali. Teria oferecido ajuda para organizar o escritório dele, teria tentado provar minha eficiência. Agora, o julgamento dele sobre a minha organização me parecia tão irrelevante quanto a previsão do tempo em um país onde eu nunca pretendo pisar. Comecei a ocupar mais espaço, literalmente. O quarto que chamávamos de quarto de hóspedes, e que, na verdade, servia de depósito para as caixas de ferramentas dele e para os meus enfeites de Natal, virou o meu escritório definitivo. Eu não pedi permissão. Eu apenas contratei uma pessoa para levar as coisas dele para a garagem e instalei uma mesa de carvalho maciço, uma cadeira ergonômica de alta performance e uma luminária de luz fria. Quando ele chegou e viu a mudança, parou na porta com as mãos nos bolsos. "O que é isso?" perguntou
com um tom de quem vê uma criança brincando de ser adulta. Meu escritório, preciso de silêncio e de uma postura melhor para trabalhar. Mas e quando sua mãe vier passar o final de semana? Ela fica no hotel aqui perto, é mais confortável para ela e para nós. Ele franziu a testa. Achei que você gostasse de tê-la aqui. E esse quarto... Não sei, Helena. Ficou meio sério demais, não? Para um passatempo, parece um investimento alto. Eu olhei para ele. Não com raiva, mas com uma curiosidade quase científica. É um investimento no meu conforto, Eduardo. Assim como o seu kit de tacos de golfe foi no seu. Ele deu de ombros e saiu. Ele não tem ferramentas emocionais para lidar com uma Helena que não pede validação. Para ele, se eu não estou sorrindo e concordando, eu devo estar naqueles dias, ou apenas cansada. Ele prefere acreditar em oscilações hormonais do que em mudanças de caráter. É mais seguro para o mundo dele. Parei de gerenciar a vida social dele também. O Ricardo, o tal VP da empresa dele, ligou para o meu celular perguntando se iríamos ao jantar de inauguração da nova casa deles. Eu não sei. Ricardo. O Eduardo é quem cuida da agenda dele. Vou passar para ele e vocês se acertam. 2 minutos depois, o Eduardo entrou no meu escritório indignado. Por que você não confirmou com o Ricardo? Eu te falei que esse jantar é importante. Eduardo, eu tenho uma entrega de relatório na sexta à noite. Eu não vou. Se você quiser ir, por favor, vá. Eu não me importo. Mas, Helena, fica mal eu ir sozinho. O que eu vou dizer? Diga a verdade. Diga que eu estou trabalhando. No meu passatempo, lembra? Ele me encarou por um longo tempo. Pela primeira vez, vi uma sombra de dúvida nos olhos dele. Ele tentou identificar se aquilo era um sarcasmo, uma cobrança ou uma briga disfarçada. Mas eu não dei a ele o prazer do conflito. Eu mantive o tom de voz neutro, o olhar sereno, a postura profissional. Eu estava sendo exatamente o que ele sempre disse que eu era. Alguém que faz suas coisinhas sem incomodar as batalhas reais dele. Ele acabou não indo ao jantar. Ficou em casa, andando de um lado para o outro, pedindo pizza e tentando puxar assunto sobre qualquer coisa. Eu respondi com frases curtas, educadas, mas finais. O distanciamento é uma prática diária. É o ato de retirar a mão que antes acariciava o ombro. É parar de perguntar como foi o seu dia, com interesse real, e passar a perguntar apenas por protocolo, como quem pergunta as horas. Eu comecei a perceber que, quanto menos eu me importava, mais ele tentava, de um jeito desajeitado, retomar o controle. Ele começou a trazer flores. Rosas vermelhas, pesadas, com cheiro de desespero comercial. Eu as colocava no vaso, agradecia com um beijo casto na bochecha e voltava para o meu computador. Ele queria a minha reação. Ele queria que eu ficasse lisonjeada, que eu me sentisse conquistada de novo. Mas não se conquista alguém que já não está mais ali. As flores morriam em 3 dias e eu as jogava fora sem um pingo de remorso. Senti que eu estava vivendo em uma espécie de exílio dentro da minha própria casa. Eu conhecia os móveis, as rotinas, os sons, mas eu não pertencia mais àquele arranjo. Eu era uma observadora. Olhava para o Eduardo à mesa e via os tiques dele, o jeito que ele mastiga, a forma como ele sempre interrompe as notícias para dar a opinião dele, e sentia uma indiferença absoluta. Não era ódio. O ódio é um vínculo. Eu sentia um esvaziamento. Era como se a nossa história tivesse sido escrita a lápis e eu estivesse passando uma borracha, bem devagar, começando pelas bordas. Em um sábado à tarde, enquanto ele assistia a um jogo de futebol, eu comecei a organizar meus documentos financeiros. Vi o saldo das minhas aplicações. Eu ganho mais do que ele imagina. Muito mais. Por anos, eu mantive esse dinheiro guardado como um fundo de reserva, algo para a nossa aposentadoria, para uma emergência. Agora, eu via aqueles números como o preço da minha liberdade. Eu não precisava dele para nada. Nem para pagar o condomínio, nem para me sentir inteligente, nem para ter um lugar no mundo.
O que me prendia a ele era um hábito de afeto que ele mesmo tinha assassinado com a ponta de uma frase descuidada. Helena! Ele gritou da sala. Onde? Está aquele vinho que o Arnaldo deu? Quero abrir agora. Procure na adega, Eduardo. Se não estiver lá, deve estar na despensa. Ouvi o barulho de garrafas batendo. Ouvi um xingamento baixo. Ouvi o silêncio que se seguiu. Eu continuei olhando para a tela do meu computador. Os gráficos de rentabilidade brilhavam no escuro do meu novo escritório. Eu não estava em greve. Eu estava em retirada. E o mais incrível é que ele, o grande estrategista de logística de guerra, não tinha a menor ideia de que já tinha perdido a batalha mais importante da sua vida. O silêncio agora tem uma textura diferente. Antes, ele era o tecido que unia nossas noites, uma calma compartilhada depois de um dia longo. Agora, o silêncio é uma divisória de gesso acartonado. Parece sólido, mas se você encostar com força, ele esfarela. Eu me tornei uma mestre em habitar as frestas desse silêncio. As consequências da minha aposentadoria do cargo de gestora emocional da casa começaram a aparecer nos detalhes. Eduardo é um homem que se orgulha de sua eficiência, mas ele nunca percebeu que a eficiência dele era terceirizada. Na terça-feira, ele reclamou que as camisas não estavam no tom de branco que ele gosta. Antigamente, eu teria ligado para a lavanderia, teria trocado o sabão em pó, teria feito um dossiê sobre fibras de algodão. Dessa vez, eu apenas olhei para ele por cima dos meus óculos de leitura e disse: É verdade, estão meio acinzentadas. Talvez você deva procurar outra lavanderia ou explicar para a moça como você prefere que seja feito. Ele parou com o botão da manga entre os dedos, perplexo. Ele esperava a solução. Eu entreguei a responsabilidade. Foi como se eu tivesse devolvido um peso que eu carregava há 15 anos e ele, sem treino, estivesse com dificuldade de equilibrar os braços. Não há brigas. Esse é o ponto que mais me fascina. Eduardo não sabe como brigar com alguém que não oferece resistência. Se ele reclama do jantar, eu concordo que a comida não está boa e sugiro que ele peça algo pelo aplicativo. Se ele se queixa do barulho da vizinha, eu aceno e volto para o meu livro. Eu parei de ser o para-choque. Agora, todos os pequenos atritos da vida batem direto nele. E ele está ficando irritado. Não comigo, exatamente, mas com o mundo que, de repente, parou de funcionar de forma tão lubrificada. Ele tenta, às vezes, forçar uma volta à normalidade. No sábado, ele sugeriu que fôssemos ao cinema. Vamos ver aquele filme novo sobre o mercado financeiro, ele disse, com a empolgação de quem está oferecendo um banquete a um mendigo. Você vai gostar, tem a ver com esses seus assuntos de consultoria. Eu o olhei e senti uma exaustão tão profunda que precisei respirar, fundo para não fechar os olhos. Ele ainda estava tentando me agradar dentro da moldura que ele criou. Ele não queria ir ao cinema comigo. Ele queria que eu fosse o espelho dele, validando o interesse dele por um assunto que ele julga superior. Vá você, Eduardo. Eu estou no meio de um projeto interessante e prefiro aproveitar o silêncio da casa para terminar. Divirta-se. Ele foi, sozinho. Vi quando ele saiu, as costas levemente curvadas, a chave do carro na mão. Senti uma pontada de algo que poderia ser culpa, mas que, na verdade, era apenas o último reflexo de um hábito antigo. A culpa é para quem está cometendo um erro. Eu estou apenas deixando de ocupar um espaço que nunca foi meu por direito, mas por concessão. A nossa vida íntima também se tornou um deserto de polidez. Quando ele se aproxima na cama, eu não o repilo com aspereza. Eu apenas estou ausente. O meu corpo está ali, mas a minha mente está organizando o fluxo de caixa de uma empresa em Curitiba ou pensando na cor da tinta que vou passar na parede do meu novo apartamento. Aquele que ele ainda não sabe que eu já comecei a procurar. O toque dele parece um rádio fora de estação, chiado, ruído sem melodia. Ele percebe, eu sei que percebe. Ele é um homem inteligente, afinal. Mas ele prefere atribuir isso ao estresse do passatempo,
ou ao cansaço da idade. Ele se recusa a ver que o esvaziamento é total. Ele prefere morar em uma casa vazia a admitir que o alicerce ruiu. O mais curioso é como eu me sinto produtiva. No meu passatempo intelectual, como ele diz, eu nunca fui tão eficaz. Comecei a delegar mais no trabalho, a focar no que realmente traz retorno. É como se, ao desocupar o cargo de babá de um homem adulto, sobrasse um espaço imenso no meu cérebro para a minha própria vida. Eu olho para as minhas planilhas e vejo liberdade. Cada cifra acumulada é um passo para longe dessa sala de estar cinza e desse perfume amadeirado que agora me dá náuseas. Às vezes, durante o jantar, eu o observo. Eduardo fala sobre o bônus, sobre as intrigas da diretoria, sobre como o Ricardo é um incompetente. Eu o escuto como quem escuta um podcast sobre um assunto irrelevante. Eu sei todos os nomes, todos os dramas, mas nada daquilo me toca mais. Eu me pergunto, como eu pude, por tanto tempo, achar que o destino desse homem era o meu destino? Como eu pude acreditar que o meu papel no mundo era garantir que ele tivesse uma plateia garantida ao chegar em casa? Você está me ouvindo, Helena? Ele perguntou ontem, batendo levemente com o garfo no prato. Estou, Eduardo. Você estava falando sobre a reestruturação da malha logística. E o que você acha? Eu dei um gole na água. Olhei para ele. Por um segundo, tive vontade de despejar toda a minha análise técnica, mostrar que a estratégia dele era falha, que ele estava perdendo dinheiro e eficiência. Mas eu me calei. Se eu desse a ele uma resposta brilhante, eu estaria alimentando o vínculo. Eu estaria sendo a consultora dele. Eu estaria, de novo, sendo útil. Acho que você vai saber resolver isso da melhor forma, como sempre, respondi. Ele sorriu, satisfeito. O ego dele é um buraco negro, que engole qualquer sinal de autonomia se ela vier disfarçada de elogio. Ele não percebeu que a minha resposta foi uma desistência. Ele achou que era confiança. A consequência silenciosa desse distanciamento é que eu comecei a desaparecer da vista dele. Eu saio mais cedo, volto mais tarde. Faço minhas refeições em horários diferentes. Se ele está na sala, eu estou no escritório. Se ele está no quarto, eu estou na varanda. Estamos vivendo em um sistema de turnos. Somos dois estranhos que dividem as despesas de um condomínio de luxo e o silêncio de uma geladeira moderna. Ontem eu o vi olhando para uma foto nossa de 10 anos atrás. Ele ficou ali, parado no corredor, com a moldura na mão. Achei que ele fosse dizer algo. Achei que talvez houvesse um lampejo de saudade da mulher que eu era, ou da mulher que ele achava que eu era. Ele apenas limpou o vidro com a manga do paletó e colocou a foto de volta no lugar. A gente era bem mais magro, né? Ele comentou, rindo. É, eu disse de longe. O tempo muda muita coisa. Ele não entendeu o subtexto. Ele nunca entende. O Eduardo vive na superfície das coisas, onde as palavras significam apenas o que está no dicionário e onde o silêncio é apenas a ausência de som. Ele não sabe que o meu silêncio é um grito de independência. Ele não sabe que, a cada dia que passa, eu me sinto menos casada e mais eu. Eu não sinto tristeza. Isso é o que mais me surpreende. Eu sinto uma espécie de alívio seco. É como se eu tivesse passado anos usando um sapato 2 números menor e, finalmente, tivesse tirado. Meus pés ainda doem, as marcas estão lá, mas a pressão acabou. A vida continua. O café esfria, o despertador toca, as contas chegam. Mas o nós morreu. O que sobrou foi um contrato que eu estou cumprindo com uma dignidade glacial, apenas esperando o momento de assinar o distrato, sem alarde, sem drama, sem olhar para trás. O esvaziamento está completo. Agora, só falta a partida. Existe uma mística em torno da palavra desistir. A gente cresce ouvindo que desistir é para os fracos, que os fortes insistem, que o amor é uma construção que exige suor e sacrifício. Mas hoje, sentada na poltrona do meu novo escritório, olhando para a chuva que bate no vidro, eu entendi que a
Desistência pode ser a forma mais lúcida de coragem. Não é um colapso. É uma entrega de chaves. Eu parei de insistir. É uma sensação estranha, quase física. Como se um motor que vibrava o tempo todo no fundo da minha mente, tentando encontrar soluções, tentando traduzir o Eduardo para mim mesma, tentando moldar o meu tom de voz para não gerar ruído, de repente tivesse ficado sem combustível. O silêncio que se seguiu não é vazio. É um alívio. É o fim do esforço de carregar um piano escada acima, enquanto a outra pessoa apenas comenta sobre a cor da madeira. Ontem à noite, Eduardo tentou um desses movimentos de aproximação que ele faz quando percebe que a atmosfera da casa está carregada. Ele não sabe o que há de errado, mas ele sente o frio. Ele sugeriu que planejássemos as férias de julho. Estive pensando na Toscana, ele disse, abrindo um guia de viagens sobre a mesa de jantar. A gente aluga um carro, faz aquela rota dos vinhos. Você sempre diz que quer conhecer as vinícolas menores. Antigamente, meu coração teria dado um salto. Eu teria aberto o mapa, feito anotações, buscado hotéis charmosos e me sentido imensamente grata por ele ter lembrado de um desejo meu. Eu teria visto naquilo um sinal de que ele estava me enxergando. Dessa vez, eu apenas olhei para as fotos dos campos de girassóis e senti nada. Olhei para o Eduardo, para a empolgação contida dele, e percebi que ele não estava planejando uma viagem para nós. Ele estava planejando um cenário onde ele pudesse se sentir o marido generoso que leva a esposa para a Europa. Ele estava comprando a própria consciência. Pode ser, Eduardo, mas acho melhor você não reservar nada ainda. Minha agenda na consultoria está bem apertada para o segundo semestre. Ele fechou o livro com um peso excessivo. De novo. Esse seu trabalho, Helena. Você está levando isso a sério demais, não acha? Antes era só um complemento, agora parece que sua vida gira em torno disso. Sinto falta da Helena que tinha tempo para a gente. Eu poderia ter respondido. Poderia ter dito que a Helena que tinha tempo para o nós era a mesma Helena que não tinha tempo para si mesma. Poderia ter lembrado a ele que meu trabalho não é um complemento, mas uma carreira sólida que ele escolheu ignorar até que ela se tornasse um inconveniente para o lazer dele. Poderia ter gritado que ele só sente falta da Helena, que servia de espelho para o brilho dele. Mas eu não disse nada. Ali, naquele segundo exato, eu tomei a decisão final de não insistir mais. Eu vi as palavras se formando na minha garganta e eu as engoli, uma por uma. Foi uma escolha consciente. Explicar exige que você ainda acredite que o outro é capaz de entender. Explicar é um ato de esperança. E a minha esperança no Eduardo tinha acabado de expirar, silenciosamente, como uma lâmpada que pisca uma última vez e se apaga. Eu não quero mais que ele entenda. Eu não preciso mais da validação dele. Se ele quer acreditar que eu mudei porque me tornei viciada em trabalho, ou porque estou passando por uma crise de meia-idade, que seja. A versão dele sobre mim já não me atinge. É um personagem que ele criou e que ele terá que carregar sozinho quando eu não estiver mais lá para interpretá-lo. Passei o resto da noite em um estado de dormência lúcida. Observava o Eduardo assistindo TV, as mãos cruzadas sobre a barriga, a expressão de quem habita uma realidade onde tudo está sob controle. Eu sentia uma distância abissal. Era como se ele fosse um astronauta do lado de fora da nave e eu tivesse acabado de cortar o cordão de oxigênio. Ele ainda não sabe que está flutuando para o vazio. Ele ainda acha que está ancorado. A decisão de não insistir traz uma economia de energia absurda. Eu não me irrito mais quando ele esquece de repor a água da jarra. Eu não me mago quando ele me interrompe para falar de si mesmo. Eu apenas observo, como quem assiste a um documentário sobre uma espécie em extinção. O comportamento dele não é mais uma afronta pessoal. É apenas o jeito dele de ser. E o jeito dele de ser não é mais problema meu. Muitas vezes a gente fica em relacionamentos mortos porque tem medo do vazio que vem depois. Mas o que eu sinto agora não é vazio. É espaço. Um espaço imenso que eu comecei a preencher comigo mesma,
Comecei a comprar livros que só eu quero ler. Comecei a ouvir músicas que ele detesta. Comecei a pensar na minha rotina futura, em um apartamento menor, onde o silêncio não seja uma barreira, mas uma companhia. Eu não odeio o Eduardo. Esse é o ponto que as pessoas não entendem sobre o fim dos casamentos realistas. O ódio é cansativo. O ódio requer que você ainda se importe o suficiente para querer que o outro sofra. Eu só sinto uma imensa vontade de estar em outro lugar. Uma vontade de não ter que traduzir meus pensamentos para uma linguagem que ele consiga mastigar. Hoje de manhã, enquanto ele se arrumava, ele comentou: "Você está diferente, Helena. Mais contida. Parece que está sempre em outro lugar." "Talvez eu esteja, Eduardo", respondi, guardando meu notebook na bolsa. "É o estresse? Quer que eu marque aquele spa para você no final de semana?" "Não precisa. Eu já resolvi o que precisava ser resolvido." Ele sorriu, satisfeito, achando que eu estava falando de algum problema técnico do trabalho. "Ótimo. Fico feliz que as coisas estejam entrando nos eixos. Eu também, Eduardo. Eu também." A decisão, interna, é a parte mais difícil de um divórcio. O papel, o advogado, a mudança de móveis, isso é apenas logística. O divórcio real acontece aqui dentro, quando você para de tentar salvar o que já virou pó. Quando você para de dar murro em ponta de faca e percebe que a faca só corta se você a segurar. Eu soltei a faca. Minhas mãos ainda estão um pouco marcadas, mas o sangue parou de correr. Agora, eu só preciso esperar o tempo da cicatrização. Não vou avisar. Não vou fazer um discurso de despedida. Não vou dar a ele a chance de ser o marido compreensivo que tenta me convencer a ficar. A minha partida já aconteceu. O que ele vê todas as manhãs na cozinha é apenas um holograma de quem eu fui. Estou organizando minhas finanças, transferindo o que é meu para contas que ele nunca verá. Estou pesquisando imóveis em bairros onde ele não tem motivos para ir. Estou sutilmente retirando minhas coisas da casa. Um livro aqui, um objeto de decoração ali. Coisas que ele não nota, porque ele nunca olhou de verdade para o cenário, apenas para a função que o cenário cumpria para ele. O impacto final não virá de um confronto. Virá do dia em que ele chegar em casa e perceber que o silêncio não é mais uma construção minha para o conforto dele, mas a prova cabal da minha ausência. Sinto-me leve, assustadoramente leve, como se eu tivesse passado décadas submersa e finalmente minha cabeça tivesse emergido para o ar. Dói um pouco respirar assim, com tanta intensidade, mas é a dor de quem está viva. E pela primeira vez em muito tempo, eu me sinto real. Mais real do que qualquer batalha que o Eduardo acredita estar lutando. A decisão está tomada. Agora é só uma questão de tempo e de passos silenciosos em direção à porta. A partida não teve o peso de uma âncora sendo erguida. Teve a leveza de um dente de leão sendo soprado. Eu sempre achei que, quando esse momento chegasse, haveria uma trilha sonora, um aperto insuportável no peito, ou, no mínimo, uma hesitação diante do espelho do corredor. Mas não houve nada disso. Houve apenas a precisão de um cronograma bem executado. Eduardo saiu às 7 da manhã para uma conferência em outra cidade. Ele passaria 2 dias fora. No café da manhã, ele estava mais falante do que o habitual, revisando os pontos do seu discurso, perguntando se a gravata bordô passava a mensagem de autoridade acessível. Eu dei o nó para ele. Olhei para o pescoço dele, para a pele que começa a ceder com a idade, e senti uma compaixão distante. Dei um tapinha no ombro dele e disse: "Você vai ser ótimo, Eduardo. Eles sempre acreditam em você." Ele sorriu, me deu um beijo rápido no canto da boca. O beijo de quem já está com a cabeça na estrada. E saiu arrastando a mala de rodinhas. O som do elevador chegando foi o sinal de partida para a minha própria logística. Eu não levei muita coisa. Engraçado como, depois de 20 anos, o que realmente nos pertence cabe em 6 ou 7 caixas de papelão e 2 malas grandes. Deixei para trás os móveis caros que ele escolheu,
os quadros que ele ganhou, os jogos de jantar que usamos para impressionar os diretores da empresa. Deixei o vestido, azul marinho e as pérolas. Deixei a Helena que ele inventou. Contratei uma empresa de mudanças pequena, discreta. Os homens trabalhavam em silêncio, como se entendessem a natureza daquela operação. Eu os observava carregar meus livros, meu computador, minhas roupas de trabalho, as que eu realmente gosto, e os poucos objetos que tinham um significado que ia além da decoração. Enquanto a sala ia ficando nua, a casa parecia, pela primeira vez, honesta. Sem os meus toques de manutenção de ambiente, ela era apenas um conjunto de metros quadrados caros e impessoais. Eu não deixei uma carta de 10 páginas explicando meus motivos. Não deixei um testamento de mágoas. Escrever uma carta seria tentar, mais uma vez, fazer com que ele me entendesse, e eu já tinha desistido dessa pedagogia inútil. Deixei apenas um envelope sobre a mesa da sala, ao lado do controle remoto da TV e da chave. Reserva. Dentro, um bilhete curto, escrito com a minha letra de trabalho, firme e sem floreios. Eduardo. As chaves estão aqui. O condomínio e as contas deste mês já estão agendados no banco. Meu advogado entrará em contato com o seu para os trâmites do divórcio. Não há necessidade de discussões. O esvaziamento já aconteceu faz tempo. Helena. Simples, direto, sem adjetivos. A ausência de adjetivos é o que mais dói em quem vive de retórica. Andei pela casa uma última vez. Entrei no meu escritório, o quarto do passatempo, e vi a marca da mesa no tapete. Era o único rastro de que eu estive ali tentando construir algo só meu. Fechei as janelas, apaguei as luzes. O silêncio da casa vazia não me assustou. Pelo contrário, ele parecia o som da liberdade. O apartamento novo é pequeno, no 12º andar de um prédio antigo, com janelas enormes que dão para a copa das árvores. Quando os carregadores terminaram de subir as caixas, sentei no chão da sala vazia. O sol da tarde entrava oblíquo, desenhando quadrados de luz no taco de madeira. Não havia o cheiro do perfume dele. Não havia o ruído de uma TV ligada em notícias de guerra. Havia apenas eu e a minha própria respiração. Pensei no Eduardo chegando em casa amanhã à noite. Ele vai abrir a porta, vai chamar o meu nome, esperando que eu apareça para ouvir como foi a conferência. Ele vai demorar uns 5 minutos para notar o silêncio. Vai demorar outros 10 para perceber que as prateleiras de livros estão mais vazias e que o meu escritório está deserto. Ele vai abrir o envelope, vai ler o bilhete e, pela primeira vez na vida, a inteligência dele não vai servir para nada. Ele vai procurar um culpado, vai procurar uma traição, vai procurar um escândalo. Ele não vai conseguir conceber que eu saí simplesmente porque ele deixou de me ver. O impacto da minha partida não é o barulho da porta batendo, é a interrupção súbita do serviço de suporte. A partir de amanhã, o café não estará pronto. As camisas não estarão passadas do jeito que ele gosta. Não haverá ninguém para ouvir suas reclamações sobre o Ricardo ou para validar suas pequenas vitórias cotidianas. Ele vai descobrir da maneira mais árdua que a moldura era, na verdade, a viga que sustentava o teto. Senti um frio na barriga, mas era um frio bom. O medo de quem está recomeçando, não o medo de quem está sendo esmagada. Peguei meu celular e vi que havia 3 e-mails de clientes e uma mensagem da Mariana, a analista que eu mentorei. Respondi a todos. O trabalho não era um passatempo, era o meu lastro. Era a prova de que eu existia fora daquela coreografia doméstica. Pedi uma comida tailandesa pelo aplicativo, muito apimentada, do jeito que eu gosto e que ele detesta. Comi na sacada, olhando as luzes da cidade. Eu não sentia vontade de chorar. Eu sentia uma estranha gratidão por aquela frase dita na confraternização. Se ele não tivesse sido tão transparente na sua arrogância, talvez eu ainda estivesse lá, tentando ser a esposa perfeita, morrendo um pouco a cada dia por desnutrição emocional. A partida física foi apenas a conclusão de um processo químico. Eu já tinha ido embora, meses atrás. O que Eduardo vai encontrar amanhã é apenas a confirmação de uma ausência que ele mesmo cultivou. Ali, no meu novo chão,
cercada de caixas por abrir, eu entendi que a maior vingança que uma mulher pode ter contra a invisibilidade não é o escândalo, é o desaparecimento. É retirar-se do campo de visão de quem não sabe olhar. Eu finalmente estava em casa, porque pela primeira vez em muito tempo eu estava comigo. O silêncio não é a ausência de som. Eu aprendi isso nessas primeiras semanas morando sozinha. O silêncio é, na verdade, um peso que se desloca. Antes, ele era um fardo que eu carregava para não quebrar a louça fina do ego do Eduardo. Agora, o silêncio é o ar que eu respiro. Ele é leve, transparente e, pela primeira vez, pertence apenas a mim. Eduardo me ligou 37 vezes nas primeiras 48 horas. Eu não atendi nenhuma. Não por vingança, nem para torturá-lo com a incerteza. Eu não atendi porque não havia mais nada a ser dito que o meu bilhete e a minha ausência já não tivessem comunicado com uma clareza que nenhuma conversa conseguiria atingir. As mensagens de áudio que ele deixou foram mudando de tom conforme os dias passavam, da confusão indignada à raiva contida, e da raiva para uma espécie de barganha técnica, perguntando onde estavam os documentos do seguro ou como funcionava o novo filtro da piscina. Eu ouvi cada uma delas enquanto organizava meus livros na estante nova. Era fascinante perceber que, mesmo no ápice do que ele considerava uma tragédia pessoal, as preocupações dele continuavam sendo sobre a manutenção do seu próprio conforto. Ele não perguntou se eu estava bem. Ele perguntou por que eu tinha feito aquilo com ele. O impacto da minha partida não foi um terremoto, foi uma pane seca. Imagino o Eduardo caminhando pela casa agora. Aquele espaço imenso que ele tanto prezava deve estar parecendo subitamente hostil. Não porque eu levei os móveis, eu deixei quase tudo, mas porque eu levei a alma do ambiente. Levei a atenção invisível que fazia as flores durarem mais tempo, que garantia que as toalhas estivessem sempre secas, que mantinha o estoque de café no ponto exato. Ele está descobrindo que a vida que ele achava que gerenciava era, na verdade, um ecossistema que eu sustentava com as minhas mãos nuas, enquanto ele recebia os louros. A verdadeira consequência do que ele disse naquela noite não foi a minha saída física. Foi a retirada da minha audiência. O Eduardo vive para ser visto. Ele precisa do reflexo de admiração nos olhos de quem está ao redor para acreditar na própria importância. Ao sair sem um escândalo, sem uma briga épica, eu tirei dele o palco. Não há como ele ser o herói injustiçado ou o marido traído se não houve um confronto. Sobrou para ele apenas o espelho. E, pelo que conheço do Eduardo, ele vai detestar o que vai ver quando as luzes da plateia se apagarem de vez. Ontem, meu advogado me mandou um e-mail. Eduardo assinou os papéis. O processo será rápido. Ele quer que acabe logo, provavelmente para poder reconstruir a narrativa de que ele é uma vítima da instabilidade de uma mulher que tinha tudo. Eu sorri ao ler. Ele pode ficar com a narrativa. Eu fico com a realidade. Sento na minha varanda todas as noites. O apartamento é silencioso, mas é um silêncio vivo. Ouço o barulho dos carros lá embaixo, o vento nas árvores, o som das minhas próprias ideias que agora não precisam mais de permissão para existir. Meu passatempo intelectual está florescendo. Fechei um contrato importante hoje à tarde, um daqueles que exige uma logística de guerra, daquelas reais, não das que o Eduardo inventava para impressionar diretores em jantares. Às vezes, me pego pensando na Helena de 6 meses atrás. Aquela mulher que se encolhia para caber no abraço de um homem que só sabia abraçar a si mesmo. Sinto uma ternura triste por ela. Ela foi necessária. Ela foi o casulo. Mas a Helena de hoje não cabe mais naquele azul marinho institucional. Não houve revelações milagrosas. Não descobri que sou herdeira de uma fortuna, nem que o Eduardo tinha uma vida secreta de vilão. A vida não é um roteiro de cinema. A vida é feita de acúmulos silenciosos. Foi a soma de cada vez que eu me silenciei, de cada vez que ele me diminuiu, de cada vez que o nós foi usado para mascarar o ele.
O desfecho não foi uma explosão, foi uma evaporação. Eu desapareci da vida dele como a água desaparece de uma panela esquecida no fogo. No final, só restou o calor seco e o fundo queimado. O verdadeiro impacto, entendo agora, foi o esvaziamento. Eduardo continuará sendo um homem de sucesso. Ele provavelmente encontrará outra mulher em breve, alguém mais jovem ou talvez mais maleável, que aceite o papel de moldura por mais alguns anos. Mas ele sempre saberá, lá no fundo, naquela zona de sombra que ele evita visitar, que uma vez ele teve alguém que o via por inteiro, e que essa pessoa escolheu o silêncio e a partida porque ele se tornou pequeno demais para essa imensidão dela. Fecho os olhos e sinto a brisa. Não há mais peso nos meus ombros. Não há mais o nó na garganta. Ali, no meio das minhas caixas e dos meus novos começos, eu finalmente entendi. O silêncio não foi o fim da nossa conversa. O silêncio foi a minha resposta definitiva. E pela primeira vez na vida, eu não tenho a menor intenção de traduzi-la para ninguém.